pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Prepare o seu coração, prepare a sua fé. Dia 25 de janeiro, início do Propósito de Fé, meus projetos de conquistas para 2015, ano de Deus, torná-lo grande e forte. O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé com a Santa Ceia do Senhor. Entre em 2015 determinado a projetar e lutar pelos seus sonhos. Venha conquistar, viver seus sonhos e ter seus desejos materializados. Envolva-se com o seu projeto, semeie sua fé neste ano novo e sua vida nunca mais será a mesma. Deus pode tudo. Se perseverar, você chegará onde nem sequer imaginou. Traga à existência aquilo que não existe. Tudo é possível ao que crê. 2015, ano de Deus, torná-lo grande e forte. Feliz 2015! Graças a Deus por mais um ano. Graças a Deus porque chegamos abençoados, vitoriosos, ao final de mais um ano. E começamos o ano na presença do Senhor, estamos encerrando o ano na presença do Senhor. Isso é maravilhoso. Eu quero que você acompanhe comigo. Evita acompanhar na sua Bíblia, porque para você encontrar essa tradução, é linguagem de hoje ou NVI. E nós vamos meditar nessa tradução. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 10. Davi louvou o Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: Bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, diga comigo, teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. Diga comigo, a riqueza e a honra vem de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Mas quem sou eu? Aliás, eu gostaria, tem uma outra tradução, que eu estou sem ela aqui. Versículo 12. Leia aqui, por favor. Pode o quê? Pode o quê? Diga, eu sou esta pessoa que Deus vai tornar grande e forte. Diga, esta promessa é minha. Diga, esta promessa vai se cumprir na minha vida. Diga comigo,
Ano de Deus torná-lo grande e forte. Diga em 2015, o meu Deus vai me tornar grande e forte. Agora presta atenção. Grave o que eu vou dizer a você, porque todos os anos nós repetimos isso. Promessa é promessa, não é cumprimento, não é materialização. É para que se materialize, a promessa é para isso. E eu vou dar uma lista para você. Nós começamos essa leitura falando, quem está falando isso é alguém que a Bíblia diz que Deus tirou do curral. Tirou da onde? Do curral de ovelhas. Alguém que era pequeno, mas depois eu falo dele. A Bíblia tem uma lista enorme de homens que não eram nada, que eram pequenos, que tinham tudo desfavorável, e Deus pegou esses homens e fez deles grandes. Nós podemos voltar e recordar falando de Jefité, que era filho de uma prostituta, rejeitado pela família, discriminado pela sociedade da sua época, porque um homem nascido de uma relação maldita, filho gerado por uma prostituta, que foi rejeitado, expulso do seio familiar, mas se manteve firme, se manteve na postura. E Deus pegou Jefité, com tudo isso desfavorável, e fez dele, diga comigo, grande. O Senhor exaltou sobre todos, não foi só sobre a sua família, o exaltou acima de todos, o exaltou na nação. Ele foi exaltado perante a nação, mesmo tendo tudo desfavorável. Amém? Gideão, ele mesmo diz: como eu posso fazer isso? Porque o Senhor prometeu uma grande vitória através dele. E ele disse: como eu posso? A minha família é a menor. Quer dizer, a minha família é a mais pobre, eu sou o menor na casa de meu pai. E o Senhor pegou aquele que era da família mais pobre, o Senhor pegou o menor na casa de seu pai e fez dele o maior. Amém? Diga comigo, Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Pegamos Abraão, que aos 75 anos de idade, foi capaz de crer em uma promessa, zerar a sua vida e recomeçar a sua vida aos 75 anos de idade, porque o grande Abraão que nós conhecemos, o grande Abraão, o pai da fé, todo o propósito na vida dele e através da vida dele, começou aos 75 anos de idade. Amém? Porque foi capaz de crer. Como a Bíblia diz, ele não quis saber se era possível ou não, se não era possível, se tinha esperança ou se não havia esperança. A Bíblia diz que ele creu contra a esperança e Deus fez dele grande. Amém? E aí podemos vir. Nós podemos falar de Pedro,
que era um simples pescador, um homem sem cultura, um homem que não tinha muita perspectiva, e Deus pegou Pedro, sendo tão pequeno, em cima de Pedro, através de Pedro, edificou a sua igreja, da qual estamos aqui, hoje, na igreja do Senhor. Alguém que nada lhe era favorável. Podemos falar de Josué, podemos falar de Moisés, que o Senhor tirou lá no deserto. Um pastor de ovelhas também no deserto, foragido, simplesmente já vivendo uma vida como pastor de ovelhas, e o Senhor fez dele o líder de mais de 2 milhões de pessoas, 3 milhões de pessoas, colocou ele à frente daquela multidão. Mas vamos voltar para cá. Vamos voltar para cá. Nós estamos vendo Davi agora. Eu disse que Deus tirou Davi de onde? Do curral. A família não acreditava nele. Quando foi para separar um rei, nem os pais o chamou, porque não acreditava que ele pudesse, talvez em função do tamanho, da idade e etc. Mas o Senhor pegou o menor, coloca isso no teu espírito, porque nós temos batido numa tecla que é importante você entender. Lembre-se disso, a história se repete. A história se repete. Seja para bem ou seja para mal. A história se repete. O Senhor pegou um menino, lá no meio do curral, que só pastoreava ovelhas, mas um menino que tinha espírito, um menino que tinha fé, um menino que cria, acreditava em Deus e dependia de Deus. Sabe aonde começou toda a fama na vida de Davi? No desafio de Golias. Por isso, repita comigo: eu não posso fugir dos meus desafios. Sabe por quê? Foi no desafio de Golias que ele se tornou conhecido. Foi quando ninguém teve a coragem para enfrentar Golias que Davi se tornou conhecido. Ninguém sabia que era Davi. Mas depois que Davi enfrentou pela fé, porque o texto deixa muito claro que ele enfrentou Golias pela fé, porque Golias, quando veio contra ele para matá-lo, todos sabem que ele diz: tu vens contra mim com espada, com escudo, com lança, eu porém vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, e hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ninguém o conhecia, mas após enfrentar Golias e Deus dar aquela grande vitória, o nome dele se tornou conhecido em toda a nação. Amém? Diga comigo novamente: eu não posso fugir dos meus desafios. Eu não posso fugir dos gigantes que se levantam contra mim. É uma oportunidade de promoção que você tem. É uma oportunidade de ir além que você tem. É uma oportunidade, porque ninguém o conhecia, mas depois de Golias todo mundo o conheceu. Talvez ninguém te conhece, mas depois de um grande desafio, você superar um grande desafio, você enfrentar um grande desafio daquele que você poderia estar tendo tudo para fugir, você permanece, você enfrenta, porque crê que Deus vai dar a vitória. Então, após o grande desafio, todo mundo sabe quem é você. Amém. Todo mundo conhece o teu nome. Amém? Aí começou toda a promoção na vida de Davi. E Deus pegou aquele menino, que era simplesmente um pastor de ovelhas,
e transformou Davi num grande rei. Primeiro um grande general, e depois um grande rei. Amém? Vamos continuar o texto aqui, a leitura, por favor. Diz assim, ó. Riqueza e honra vêm de ti. Outra tradução. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Ou seja, tornar grande qualquer pessoa. Tu podes tornar grande qualquer pessoa. Agora, nosso Deus, damos-te graça e louvamos o teu glorioso nome. Diga comigo, mas quem sou eu? E quem é o meu povo? Para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos. Tudo vem de ti. E nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Diz o texto, diante de ti somos estrangeiros e forasteiros, como os nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra, sem segurança. Ó Senhor nosso Deus, toda essa riqueza, diga comigo, toda essa riqueza que ofertamos para construir um templo em honra do teu santo nome, diga, vem das tuas mãos, e toda ela pertence a ti. Sei, ó meu Deus, que tu sondas o coração e que te agradas com a integridade ou a sinceridade. Tudo que dei, diga comigo, tudo que dei foi espontaneamente e com integridade de coração. Diga comigo, e agora vi com alegria, com tanta disposição, o teu povo aqui está, tem contribuído. Sabe de uma coisa? Eu quero que você coloque isso no teu espírito. Preste atenção nisso. Nós estamos começando a história de alguém que viveu isso aqui. Alguém, como já falamos, que Deus tirou do curral. Somente um pastor de ovelhas. Mas fez dele um homem grande. Fez dele um homem extremamente próspero. E através das suas atitudes, você sabia que Davi se tornou o maior investidor, o maior ofertante do templo do Senhor? Sabia disso? Se você ler esse texto de Crônicas, você vai ver que aquele que era o menor se tornou o maior ofertante do templo do Senhor. E quando nós falamos o maior, e o texto que nós lemos, e teria muito mais para ler, está mostrando alguém que estava ofertando ao Senhor da sua riqueza pessoal. Da sua riqueza pessoal. E se tornou, através da sua atitude, através da sua fidelidade, o povo na época imitava a sua conduta, imitava as suas atitudes. Depois de ver a fé de Davi, depois de ver as atitudes de Davi,
todos faziam como Davi, imitavam a conduta de Davi, faziam a mesma coisa, porque sabiam que era um homem abençoado pelo Senhor. Você tem que colocar isso no teu espírito. Deus pode tornar grande e forte quem? E quem é essa qualquer pessoa? Deus exaltou o seu nome. Deus fez dele um vitorioso. Não perdia uma batalha. Não perdia uma guerra. Fez o seu nome se espalhar por todos os cantos. E aquele que era tão pequeno se tornou o maior investidor, o maior ofertante. Um simples pastor de ovelhas se tornou o maior ofertante do templo do Senhor. Diga, eu quero isto. Diga, eu me tornarei um dos maiores dizimistas, ofertantes, investidores da obra do Senhor. Você viu o que ele disse? Quem sou eu, Senhor? Quem somos nós para que pudéssemos fazer tão grande coisa? Tudo vem de ti, simplesmente vem das tuas mãos e nós te damos, Senhor, nós devolvemos ao Senhor. Ao Espírito. Ao Espírito. Na sequência ele diz, conserva esse coração em nós. Conserva esse Espírito em nós. Para que nós possamos fazer isso continuamente. Amém? Deus não mudou. As promessas não mudaram. Deus continua o mesmo. As promessas são as mesmas. Deus quer levantar gente no nosso meio, como no passado. Deus quer fazer de pequenos pessoas que perante a sociedade, que perante a família, que perante aqueles que te conheceram, pessoas que são desacreditadas, pessoas que ninguém acredita no crescimento, na vitória, que possa viver coisas maiores. E Deus quer pegar pessoas no nosso meio. Deus quer pegar pessoas pequenas e fazer delas grandes. Diga, eu quero isto, Senhor. Diga, eu vou viver isto. Sabe o que você tem que colocar no teu espírito? Quando nós estudamos, eu tenho uma lista aqui que eu poderia. Eu falei de Davi, eu falei de Jefité, eu tenho Gideão, eu tenho José. Deus tirou José de onde e colocou aonde? Tirou do calabouço, tirou da prisão e fez dele governador de todo o Egito. Mas como pode? Pode. Porque na batalha manter a sua integridade, no calabouço manteve a sua fidelidade. Davi, como pastor de ovelhas, manteve a sua fidelidade. Nos últimos dias nós temos falado que Deus sabe o que Deus busca em nós, não é dons e talentos, porque isso Ele nos dá, isso Ele acrescenta. Caráter. Caráter. Sabe o que Deus está procurando? Gente com caráter. Mas não é simplesmente o caráter, é caráter de um modo geral e caráter espiritual. É isso que Deus dá, porque dons e talentos Deus dá. Capacitar, Deus capacita. Deus tem procurado pessoas com esse espírito, com essa integridade. Porque quando nós buscamos a história de cada um desses homens, foram homens que tinham tudo para deixar de ser fiéis. Homens que tiveram tudo para desistir. Homens que tiveram tudo para voltar para trás. Homens que tiveram tudo para seguir na sua própria direção, mas não seguiram. Permaneceram na fidelidade. Permaneceram na integridade. Permaneceram no Espírito, permaneceram na fé. Amém, pessoal? E é isso que Deus tem buscado. A promessa está aqui. Diga comigo. Deus pode tornar qualquer pessoa grande e forte. E você pode crer nisso? E você pode crer nisso?
E você pode manter a fidelidade para que Deus faça isso? Como o bispo Deus vai fazer? Diga comigo, Deus usa pessoas para nos favorecer. Ele usa quem Ele quiser para te favorecer. Sabia? Ele usa quem Ele quiser para te favorecer. Ele tem seus meios. Quando você busca na vida de José, quando você busca na vida de Gideão, de Jefté, sempre tem os seus meios e Deus usa quem Ele quiser. Ele usa pessoas para nos favorecer, ainda que seja um ímpio. Deus não usou Faraó para dar o poder a José? Sim ou não? Assim como tantos, Deus usa pessoas para nos favorecer. E é isso que você tem que colocar no seu espírito. A promessa para nós é muito forte para esse ano. A promessa para nós, a palavra de Deus, a minha falha, a sua falha, mas a palavra de Deus não falha. Ela se cumpre. E coloca isso no teu espírito. Essa promessa, ela vai se cumprir na vida de muitos aqui. Mas de quem será? Essa palavra vai se cumprir na vida de muitos aqui. Mas de quem será? Você tem que colocar no seu espírito, vai se cumprir na minha vida. Porque eu vou fazer a minha parte, eu vou dar condições a Deus de me tornar grande e forte. E quando nós falamos de condições, nós estamos falando de condições de fidelidade. Porque circunstâncias Ele cria, meios Ele cria, usar pessoas Ele usa. E é isso que você tem que colocar no seu espírito. Amém? Deixa eu continuar a leitura e encerrar a leitura, por favor. Vamos lá. Eu parei no versículo 18. Ó Senhor Deus de nossos antepassados, Abraão, Isaque, Israel, conserva para sempre esse desejo no coração do teu povo. Diga assim comigo, diga: meu Deus, conserva este desejo no meu coração para sempre. E qual é o desejo que ele estava pedindo a Deus para conservar no coração? Conserva esse desejo no meu coração, o desejo de continuar sendo fiel ao Senhor, o desejo de continuar te honrando, o desejo de continuar investindo na tua obra. Conserva isso no nosso coração, Senhor. É forte, não é? Amém? E mantém o coração deles leal a ti. E dá ao meu filho Salomão um coração íntegro, para obedecer os teus mandamentos, aos teus preceitos, aos teus decretos, a fim de construir este templo, para o qual fiz para os preparativos necessários. Então Davi disse a toda a assembleia: louve ao Senhor o seu Deus. E todos eles louvaram ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, inclinando-se e prostrando-se diante do Senhor e diante do rei. Amém? Aquele que saiu lá de baixo estava sendo exemplo para uma grande multidão. Todos seguindo o que aquele que o Senhor tirou lá do curral, imitando a sua conduta, imitando a sua atitude, imitando a sua fidelidade. Sabe por que Deus quer te exaltar? E como Ele vai te exaltar? E você tem que colocar isso dentro de você. Ele faz de você um exemplo. E quanto mais você permitir, através da sua fidelidade, da sua obediência, que Deus te use, mais Ele vai te usar, porque Ele faz de você um exemplo.
um exemplo a ser seguido, uma conduta a ser imitada, uma fé a ser seguida. Amém? Por isso que você tem que pagar o preço e ser fiel. Venha, por favor, Ezequiel 17, 22 a 24. Ezequiel 17, 22 a 24. Assim diz o soberano Senhor: eu mesmo apanharei um broto bem do alto de um cedro e o plantarei. Arrancarei um renovo tenro de seus ramos mais altos e o plantarei no monte alto e imponente. Nos montes altos de Israel eu o plantarei. Ele produzirá galhos e dará fruto, e se tornará um cedro viçoso. Pássaros de todo tipo se aninharão nele, e encontrarão abrigo à sombra de seus galhos. Todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, diga comigo, faço cair a árvore alta e faço crescer bem alto a árvore baixa. Vou repetir. Diga comigo, eu, Senhor, faço cair a árvore alta e faço crescer bem alto a árvore baixa. Eu resseco a árvore verde e faço florescer a árvore seca. Diga comigo, eu resseco a árvore verde e faço florescer a árvore seca. Eu, Senhor, falei e eu o farei. Você sabe que nós, inclusive não vai dar para você ver daí, aqui tem uma plantinha. Ela é pequena. Bem pequena. E aqui tem árvores muito altas. Muito altas. Nós somos comparados à árvore. A Bíblia nos compara a uma árvore. O Senhor está dizendo que Ele faz cair a árvore alta, que são aquelas pessoas que não têm fidelidade nenhuma a Deus, que não têm compromisso nenhum com Deus. Os grandes, os arrogantes, os soberbos, os exaltados, aqueles que caminham na força do seu braço, Ele faz cair. E aqueles que são pequenos, as árvores baixas, Ele faz delas grandes. Amém? Isso é para nós. Isso é confirmação de promessa para nós. Quem faz do pequeno grande é Deus. A Bíblia ensina que é Deus quem exalta, é Deus quem honra, é Deus quem nos ergue, é Deus quem faz de nós grandes. Amém, pessoal? Coloca isso no teu espírito. Uma palavra, sabe como é uma palavra? Você acha que começou na vida de cada um desses homens que nós falamos como? Sabe como? Cada um deles? Só com promessa. Mais nada. Começou só com palavra. Você pega a promessa de Abraão, o Senhor fez uma promessa. Ele creu. Ele tomou posse. Davi, o Senhor fez uma promessa. O Senhor o
Quando ele foi ungido, só foi ungido. Mais nada. Mas são pessoas que tomaram posse e creram lá dentro. Se apossaram daquela promessa, se apossaram do que Deus estava falando com elas. E pessoas que viveram isto. Diga comigo. Deus fez de Davi grande e forte. Diga, Deus fez de Jefité grande e forte. Deus fez de Gideão grande e forte. Diga, Deus fez de Salomão grande e forte. Deus fez de Pedro grande e forte. Deus fez de Paulo grande e forte. Deus fez de tantos grande e forte. Diga, Deus vai me fazer grande e forte. Diga, esta promessa vai se cumprir na minha vida em 2015. Diga, eu tomo posse. Diga, eu me aproprio desta promessa. Diga, ela vai se cumprir. Diga, eu não sei de que jeito, eu não sei de que forma, eu não sei como Deus vai fazer, mas eu sei que Ele vai fazer. Diga, essa promessa é minha. Fique em pé, por favor, e eu quero que você tome posse dessa promessa. Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Prepare o seu coração, prepare a sua fé. Dia 25 de janeiro, início do propósito de fé, meus projetos de conquistas para 2015, ano de Deus, torná-lo grande e forte. O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé com a Santa Ceia do Senhor. Entre em 2015 determinado a projetar e lutar pelos seus sonhos. Venha conquistar, viver seus sonhos e ter seus desejos materializados. Envolva-se com o seu projeto, semeie sua fé neste ano novo e sua vida nunca mais será a mesma. Deus pode tudo. Se perseverar, você chegará onde nem sequer imaginou. Traga à existência aquilo que não existe. Tudo é possível ao que crê. 2015, ano de Deus, torná-lo grande e forte. Feliz 2015!